Alexandre de Moraes não está na mira apenas dos Estados Unidos, mas sim do mundo todo politicamente falando. Moraes é figura de censura, escândalo e corrupção. As autoridades americanas enxergam a postura do mesmo como prejudicial às eleições deste ano e cai entre nós. Qualquer um que seja da trupe de Lula está fadado à desaprovação. No vídeo de hoje, vamos compreender mais sobre como as nossas escolhas políticas não afetam apenas nossa nação, mas sim o mundo. Antes de irmos à matéria, verifique se você já é um inscrito para não perder nossos vídeos diários. Deixe seu like e sua opinião nos comentários também. A gente vai ficar sabendo também o que está acontecendo mundo afora com o nosso correspondente internacional Ivan Kleber, diretamente de Londres. Olá, Ivan, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniel. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha na manhã desta quinta-feira, Daniel. Pois é, a gente vai falar de Brasil ou da visão do exterior de outros países, de outros governos em relação a tudo que está acontecendo aqui no Brasil. A gente vai começar falando do ministro Alexandre de Moraes. Um relatório da Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirma que decisões de Moraes sobre redes sociais podem afetar o debate público e processos eleitorais. O relatório analisa decisões judiciais brasileiras relacionadas à remoção de conteúdo em plataformas digitais. Segundo o documento, Moraes quer impor censura de forma global e destaca que decisões do STF teriam impacto sobre a liberdade de expressão. Ivan, fala para a gente mais a respeito aí desse relatório, quais as consequências esse conteúdo, esse documento pode acarretar para o ministro Alexandre de Moraes. Então, Daniel, tivemos ontem a atualização, na verdade, desse relatório, que conta já com vasto material, pelo menos desde 2024, e traz pontos importantes aí que foram publicados ontem pelo que seria, só para a nossa audiência entender, de maneira resumida, o equivalente, digamos assim, à CCJ lá dos Estados Unidos. Lembrando que os republicanos, eles têm a maioria no Congresso, portanto, eles têm a presidência da Comissão do Judiciário, que é presidida pelo republicano Jim Jordan, do 4º Distrito do Estado do Ohio. Só para as pessoas terem uma noção, o Jim Jordan, lá em 2024, já havia apontado aí essas questões relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Foi ele também, Jim Jordan, que deu uma prensa ali no Mark Zuckerberg, que começou a mudar um pouco a sua visão de mundo, né? Mas o Alexandre de Moraes já é assunto nessa comissão há algum tempo, mas ontem tivemos atualizações extremamente importantes. Você utilizou o termo global, usou a palavra global, não é, Daniel? O relatório aponta que o Brasil faz parte de um complexo, não é, de censura justamente global, mundial, ou seja, não seria algo isolado que estaria acontecendo no Brasil, e talvez mesmo, até mesmo conectado com outros países. E também aponta que o ministro não deu trégua ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, e o relatório traz ali algumas medidas que o ministro tomou contra o ex-deputado entre setembro de 2025, setembro do ano passado, e fevereiro deste ano. O relatório também lembra que Eduardo é irmão de Flávio Bolsonaro, líder das pesquisas de intenção de voto para a presidência agora de 2026, o que dá um destaque maior a essa questão, não é, Daniel, de uma eventual ação dentro do ano eleitoral, o que não seria bom para a democracia brasileira. As consequências são inimagináveis, Daniel. Nós podemos ter aí vários cenários, né? Mas talvez o cenário mais imediato seja o advogado que representa a empresa Rumble, né, no processo Rumble Truth contra o ministro Alexandre de Moraes no estado da Flórida. Ele deu uma grande repercussão a este relatório de ontem, e o que me leva a acreditar aqui que possivelmente ele irá anexar este relatório ao caso que acontece lá no estado da Flórida. Relatórios como esse também podem basear ações do Departamento de Estado, de Marco Rubio, e até mesmo uma ação direta do presidente Trump. Por enquanto, a gente não vê nada disso acontecendo, mas o relatório ele pode, no futuro, ter esta utilidade. E também escancara, né, toda essa situação que aconteceu nos últimos anos, principalmente ali entre 2020 e 2022 e depois, mais recentemente, no Brasil. Isso repercute internacionalmente, repercute dentro dos Estados Unidos. Daniel.
Agora, por falar em Alexandre de Moraes, Ivan, conselheiro político norte-americano Jason Miller, aliado de Donald Trump, comentou nas redes sociais o uso de aviões ligados a Daniel Vorcar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Numa publicação, numa montagem, o Miller divulgou uma imagem do magistrado como presidiário, feita por inteligência artificial. A gente vai colocar na tela, antes de ouvir você, Ivan Kleber. Está aí, essa a imagem publicada pelo Jason Miller. E aí, Ivan, o envolvimento de Moraes no caso Master também tem repercutido no exterior, né? Sim, muito. Não só o Jason Miller, que fez essa publicação, né, nas redes sociais ontem, se não me engano, ele escreveu que os em torno a Alexandre de Moraes estão se fechando. Uma expressão que ele quis dizer, olha, o cerco está se fechando em torno ao ministro, mas como eu disse, não foi só o Jason Miller. Nos últimos 30, 40 dias, nós tivemos publicações importantes da mídia mundial, a revista The Economist, Bloomberg, a própria emissora britânica aqui, a BBC News, em sua seção em português. Ou seja, é um caso, Daniel, o jornal Le Monde também, né? É um caso que não tem como abafar, tá? A mídia internacional não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. E a imagem da Suprema Corte lá de 2022 é completamente diferente no cenário internacional da atual imagem, justamente por conta dessa repercussão do caso Master, também em um contexto separado, aí nem tanto a Suprema Corte, mas eu estou acompanhando, Daniel, fazendo esse trabalho, a repercussão em torno do nome do Lulinha e do caso INSS. A gente vem também aqui atualizando o nosso público sobre isso. Então, esses dois escândalos estão repercutindo bastante nas páginas das mídias internacionais quando o assunto é Brasil, Daniel. Agora, o governo dos Estados Unidos incluiu o PIX, projetos de regulação digital e tarifas de importação, em um novo relatório sobre barreiras comerciais. O documento do escritório do representante comercial reúne críticas que podem embasar medidas contra produtos nacionais. Qual é o impacto desse relatório norte-americano, meu caro Ivan Kleber? O Brasil pode sofrer um novo tarifaço? Daniel, poder pode. Eu não sei se neste ano a Casa Branca está disposta a entrar nessa questão específica das tarifas. Isso não significa que outras ações não sejam tomadas. Aqui a gente tem uma oportunidade até mesmo de atualizar o nosso público sobre o andamento da sessão 301 e desse relatório. Quando o relatório foi publicado ontem, Daniel, eu corri para encontrar ele e falei, isso aqui é a sessão 301, mas na verdade não é. Trata-se de um relatório anual que essa Câmara do Comércio publica e 60 países foram alvo, digamos assim, deste relatório. Não foi só o Brasil, mas nosso Brasilzão estava lá, né, Daniel? Entre esses 60 países. Então, este relatório aponta várias questões paralelas ali que conversam, que dialogam com a sessão 301. Mas é um relatório separado e a gente já traz o cronograma aqui da 301 para a nossa audiência. Agora, outro ponto que esse relatório de ontem traz, Daniel, e é extremamente importante, é o seguinte. Ele diz que os Estados Unidos estão preocupados porque o Brasil não tem uma legislação que proíba, por exemplo, ou que dificulte a entrada de produtos fabricados em outros países, frutos de trabalho forçado. Eles não utilizam o termo escravo, o escravidão, mas a analogia ela vem de maneira automática, né? Então que o governo americano está monitorando até essa questão. Um relatório como esse é importante porque muitos empresários se baseiam em relatórios justamente como esse antes de fazer o seu investimento no país A, B ou C. Não é nada bom estar dentro de um relatório como esse. Sobre a sessão 301, ela caminha para a parte final. O relatório deve ser finalizado agora, Daniel, entre abril e maio. E em algum momento entre abril e maio, então, uma delegação brasileira será chamada em Washington para a leitura do relatório. E aí a delegação brasileira terá um prazo, obviamente, para responder ao relatório. E entre o final de junho e o começo de julho, isso se tornará público. Então, a sessão 301 caminha para a sua reta final. E ali, Daniel, o que vier do relatório não é política, são auditores, é uma análise técnica, que também pode basear alguma decisão do governo Trump em relação ao Brasil.
Se o relatório realmente for publicado e todas as decisões ficarem para julho, talvez a administração Trump espere o resultado das eleições em outubro para dialogar possivelmente com o novo presidente do Brasil a questão do relatório. Mas este é o cronograma, então estamos aí, Daniel, eu sei que a nossa audiência quer muito saber sobre a sessão 301, viramos a curva e estamos na reta final, Daniel. Seguimos acompanhando contigo, Ivan Kleber, trazendo as informações. E aí, pensador, qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Agradecemos por ter ficado até o final. Até a próxima.